Esta noite, enquanto a maior parte do mundo dorme, a Lua fará algo que não faz há 3 anos. Ela ficará da cor de sangue. Isso não é uma metáfora, nem um exagero poético. Em apenas algumas horas, a Lua cheia mergulhará na sombra mais profunda que a Terra pode projetar. Durante 58 minutos, ela brilhará com aquele vermelho escuro e ancestral, a mesma visão que outrora fazia nossos antepassados se ajoelharem em reverência. Este é um eclipse lunar total. O último ocorreu em novembro de 2022. O próximo só acontecerá em 2029. E esta noite, bem acima de suas cabeças, ele retorna. Mas este não é apenas um evento astronômico. Se fosse só isso, você não estaria aqui, ouvindo estas palavras. Algo mais profundo o trouxe a este momento. Algo dentro de você estava inquieto, buscando, ansiando por um sinal que você não conseguia nomear. Este é esse sinal. O que torna esta noite diferente não é apenas o que acontece no céu. É o que acontece dentro de você durante esses 58 minutos. A Lua não apenas reflete a luz. Ela reflete a verdade. E quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, quando essa luz refletida é bloqueada e substituída por um profundo brilho carmesim, algo ancestral se agita em seu peito. Se agita em suas memórias, nas partes de si mesmo que você vem evitando há meses, talvez anos. Se você tem sentido um peso estranho nos últimos dias, um aperto na garganta inexplicável ou sonhos que parecem mais visitas do que sono, você não está imaginando coisas. Seu corpo já sabe o que sua mente ainda não aceitou. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, exatamente o que está acontecendo astronomicamente esta noite e por que este eclipse carrega um peso que a maioria das pessoas nunca entenderá completamente. Segundo, o que esta lua de sangue está ativando dentro do seu corpo, em seus relacionamentos e em suas feridas mais profundas e não resolvidas. E terceiro, esta é a parte que você não pode perder. Vou lhe dar um protocolo preciso, noite após noite, para aproveitar esses 58 minutos como o ponto de virada que sua vida estava esperando. Este vídeo encontrou você por um motivo. Continue Comigo. Para entender o verdadeiro significado desta noite, você precisa compreender o que está acontecendo fisicamente acima de você. Exatamente às 11h14, horário do leste dos Estados Unidos, a Lua começará a entrar na penumbra da Terra. Às 12h44, ela cruzará para a Umbra, o cone de sombra mais profundo e escuro que nosso planeta projeta no espaço. E à 1h28 da manhã, a Lua estará completamente submersa. Totalidade. Nos próximos 58 minutos, não haverá luar branco em nenhum lugar da Terra. Apenas aquele vermelho profundo e misterioso. Essa cor não é decoração. É a luz de cada nascer e pôr do Sol na Terra, refratada pela atmosfera e projetada na superfície lunar simultaneamente. Imagine só, cada amanhecer e cada crepúsculo acontecendo ao mesmo tempo, pintando a Lua com a cor do fogo. Os astrônomos chamam isso de dispersão. Mas os antigos tinham um nome diferente para isso. Eles chamavam de sopro da Terra atravessando o vazio para tocar sua companheira mais antiga. Um sussurro feito de luz, viajando 240 mil milhas apenas para dizer: ainda estou aqui. Eis o que torna este eclipse extraordinário. Esta não é uma lua cheia qualquer. É uma lua cheia a 11 graus de Virgem, em oposição direta ao Sol a 11 graus de Peixes. Virgem, o signo da precisão, da pureza, de tudo aquilo que se constrói com as próprias mãos e disciplina. Peixes, o signo da entrega, da dissolução, de tudo aquilo que não se pode controlar, por mais que se agarre a isso. Esta noite, estas duas forças estarão em extremidades opostas do céu, exercendo uma forte atração. E você estará no meio. Mas o verdadeiro peso desta noite vem de quem mais está observando. Saturno, o grande mestre, o senhor do tempo e das consequências, atualmente transitando por Áries, está formando um aspecto próximo com o ponto do eclipse. Não se trata de um conflito. É algo mais perturbador. É um desalinhamento cósmico, a sensação de que duas partes da sua vida que deveriam se encaixar simplesmente não se encaixam. Saturno em Áries exige que você haja, que lidere, que pare de esperar por permissão. Mas o eclipse em Virgem pede que você pause, examine, limpe a ferida antes de enfaixá-la. Esses dois comandos colidirão dentro de você esta noite. E a tensão que você sente não é uma falha. É o propósito.
Agora preciso que você sinta algo. Preciso que sinta o peso de 3 anos. Pense em quem você era há 3 anos. Pense no que você acreditava ser permanente. Pense nos relacionamentos que você achava que durariam. Na carreira que você achava segura. Na versão de si mesmo que você tinha certeza absoluta de ser a verdadeira. Quanto disso ainda está de pé? É isso que os eclipses fazem. Eles não preveem o futuro. Eles revelam o que já estava desmoronando. Eles projetam aquela luz carmesim nos cômodos que você manteve trancados e mostram o que estava esperando atrás da porta. E esta noite, 3 anos depois, a lua retorna para lhe fazer uma única pergunta. O que você fez com a verdade que lhe mostrei da última vez? Alguns de vocês reconstruíram. Pegaram os destroços e assentaram novas pedras. E o que construíram é forte porque é honesto. Esta noite confirmará isso. Vocês sentirão como um conhecimento profundo e silencioso no peito. Uma sensação de paz, um retorno ao lar que nem sabiam que esperavam. Mas alguns de vocês esconderam os destroços sob móveis novos. Cobriram as rachaduras em vez de consertar a fundação. Disseram a si mesmos que o tremor havia parado quando, na verdade, apenas aprenderam a conviver com ele. E esta noite, nesses 58 minutos de silêncio carmesim, as rachaduras se tornarão visíveis novamente. Não para puni-los, jamais para puni-los, mas porque o universo não permite que vocês construam um futuro sobre uma mentira para sempre. Deixe-me falar sobre Virgem, porque este eclipse ocorre em seu domínio, e ela não perdoa negligência. Virgem é o arquétipo do artesão sagrado. Nas antigas escolas de mistério, antes que um aluno pudesse acessar o conhecimento superior, ele era obrigado a passar anos em silêncio aperfeiçoando uma única habilidade mundana. Tecer, moer grãos, copiar textos à mão, letra por letra, até que cada traço fosse idêntico. Isso não era trabalho burocrático. Era a Initiakao. O ensinamento era simples e brutal. Se você não consegue dominar o pequeno, o sagrado o esmagará. Esta noite, Virgem segura o espelho. E o reflexo não serão suas aspirações espirituais, sua grande visão ou suas belas intenções. O reflexo serão seus hábitos diários, sua manhã de terça-feira, a maneira como você fala com a pessoa mais próxima quando está cansado, a promessa que você fez a si mesmo em janeiro e que silenciosamente abandonou em fevereiro. Virgem não se importa com o seu potencial. Ela se importa com a sua prática. Ela se importa com o que você faz quando ninguém está olhando e ninguém está aplaudindo. E, em oposição a ela, Peixe segura o oceano. O oceano ilimitado, informe e aterrador de tudo o que você sente, mas não consegue nomear. A dor que você carrega por uma perda que nunca lamentou completamente. O sonho que você abandonou há tanto tempo que se esqueceu de que era seu. A intuição que você continua ignorando porque a lógica parece mais segura. Peixes não se importa com a sua disciplina. Ela se importa com a sua entrega. Ela se importa com a sua disposição de deixar a onda te levar para algum lugar que sua mente jamais escolheria ir. Você sente o puxão? É isso que acontece esta noite. Essa é a arquitetura deste eclipse. Disciplina e entrega, precisão e caos, o artesão e o místico. Você não está sendo convidado a escolher entre eles. Você está sendo convidado a abraçar ambos. E essa é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Agora, deixe-me contar o que seu corpo já sabe, porque o corpo nunca mente. E nos dias que antecedem um eclipse desta magnitude, ele fala alto para aqueles dispostos a ouvir. Alguns de vocês têm acordado entre 2 horas e 4 horas da manhã. Não por causa de barulho, não por preocupação, mas por algo mais profundo. Algo que parece uma mão pressionando suavemente seu externo, dizendo acorde, preste atenção. Alguns de vocês sentiram uma sensibilidade repentina, quase elétrica, na pele, como se a fronteira entre vocês e o mundo tivesse se tornado mais tênue. Aromas antigos despertando memórias antigas. Uma música que os interrompe no meio de uma sala. A vontade repentina e inexplicável de chorar sem saber porquê. Esses não são sintomas de desordem. São sintomas de alinhamento. Seu corpo está se recalibrando. O pulso profundo da própria Terra se altera durante um eclipse. As forças das marés mudam. Os animais sentem. O oceano sente. E seu corpo, que é 60% água e inteiramente feito dos mesmos elementos que as estrelas acima de você, também sente.
Você não está separado do que está acontecendo no céu. Você faz parte disso. Você sempre fez parte disso. Se você tem carregado tensão na mandíbula, nos ombros e na lombar, preste atenção em onde ela se intensifica esta noite. Essa não é uma dor aleatória. É uma verdade reprimida tentando vir à tona. O corpo guarda o que a mente se recusa a processar. E esta noite, a lua está dando permissão para que isso aconteça. Deixe. Não lute contra o que surgir. O desconforto não é o inimigo. A resistência é. Há algo mais que preciso que vocês entendam antes de prosseguirmos, pois isso muda completamente a forma como vocês vivenciarão esta noite. Este eclipse não acontece sozinho. É o capítulo intermediário de uma história que vem se desenhando no céu há semanas. E o capítulo final ainda não foi contado. No dia 14 de fevereiro, 2 semanas antes desta noite, houve uma lua nova em Aquário. Essa lua nova plantou uma semente. Sussurrou uma pergunta no silêncio da sua vida. Algo sobre liberdade, sobre autenticidade, sobre a lacuna entre a vida que vocês estão vivendo e a vida para a qual sua alma originalmente se inscreveu. Alguns de vocês ouviram esse sussurro claramente. Outros o sentiram apenas como uma vaga inquietação, uma insatisfação que não conseguiam associar a nenhuma causa específica. Mas a semente foi plantada de qualquer forma. Sementes não precisam da sua consciência para crescer. Esta noite, essa semente se abre. O eclipse lunar total em Virgem é o momento em que a raiz rompe a casca e encontra o solo. Não é um processo suave. O nascimento nunca é. O que estava oculto torna-se visível. O que era sussurrado se transforma em um grito. E a pergunta plantada há 2 semanas agora exige uma resposta. Mas a sequência não termina aqui. Em 14 de março, uma lua nova em Peixes chegará, trazendo consigo a energia de Netuno no último grau de seu signo regente. Esse é o ato final, a conclusão. Seja o que for que esta noite revele, seja o que for que se abra durante esses 58 minutos, a lua nova em Peixes oferecerá o espaço para dissolvê-lo, para libertá-lo, para deixá-lo retornar ao oceano. 3 atos. Aquarioplanta. Virgin Expo. Pisces Dissolve. Você está no segundo ato agora, e é sempre o segundo ato que exige mais coragem. O primeiro ato é fácil porque você ainda não sabe o que está por vir. O terceiro ato é suave porque a parte mais difícil já passou. Mas o segundo ato, aí sim, a magia acontece. Agora, permitam-me falar diretamente com aqueles de vocês que sentirão este eclipse com maior intensidade, porque esta lua de sangue não afeta todos os signos da mesma maneira. Se você nasceu sob o signo de Virgem, este eclipse ocorre na sua primeira casa. Sua própria identidade está sob essa luz carmesim esta noite. A máscara que você tem usado. Aquela que diz estou bem, tenho tudo sob controle, não preciso de ajuda. Essa máscara se torna insuportável esta noite. Não porque alguém a arranque, mas porque seu próprio rosto por baixo dela começa a queimar. Virgem, você passou anos aperfeiçoando a superfície. Esta noite, a superfície não é suficiente. A pergunta que a lua lhe faz é devastadora em sua simplicidade. Quem é você quando para de representar? Se você nasceu sob o signo de Peixes, o eclipse se opõe ao seu sol do outro lado do céu. É como um espelho. E o reflexo não são seus sonhos, nem sua compaixão, nem a bela doçura que o mundo ama em você. O reflexo são todos os limites que você deixou de impor. Todas as vezes que você disse sim quando seu corpo gritava não. Todos os relacionamentos em que você se dissolveu completamente, a ponto de esquecer onde você terminava e a outra pessoa começava. Peixes. Esta noite a lua não lhe pede para sentir mais. Ela lhe pede para sentir menos pelos outros e mais por si mesmo. Essa é a sua revolução. Se você nasceu sob o signo de Gêmeos, este eclipse ativa sua 4ª casa, a base, as raízes, os padrões familiares que você jurou nunca repetir e, no fim, repetiu. Algo sobre sua casa, sua situação de vida ou a voz de um dos pais ainda ressoa em suas decisões. É isso que fica vermelho esta noite. Você não pode resolver isso apenas com a razão. Você precisa sentir. E sentir nunca foi sua linguagem preferida. Mas esta noite, sob esta lua de sangue, sentir é a única linguagem que importa. Os muros que você construiu ao redor do seu coração, a fortaleza intelectual onde você se escondeu da sua própria vulnerabilidade. Eles não impedem a dor, Gêmeos. Eles impedem o amor.
E esta noite, a Lua quer que você saiba a diferença. Se você nasceu sob o signo de Sagitário, o eclipse ilumina sua 10ª casa. Carreira, imagem pública, o legado que você está construindo ou deixando de construir. Você tem corrido em direção a um horizonte por tanto tempo que se esqueceu de verificar se era o horizonte certo. Esta noite, a lua de sangue não interrompe seu ímpeto. Ela simplesmente ilumina aquilo de que você tem fugido ao seguir em frente. A quietude te aterroriza, mas é exatamente isso que esta noite exige. Se o seu signo ascendente ou a sua lua estiverem próximos de 11 graus de qualquer signo mutável. Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário, multiplique tudo o que eu disse por 10. Você não está apenas assistindo a este eclipse. Você está vivendo dentro dele. Agora, preciso falar sobre os 58 minutos em si, porque a forma como você aproveita esse período é mais importante do que você imagina. A totalidade começa a 1h28 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, e termina às 2h26. 58 minutos. Não é muito tempo em termos de tempo real. Mas o tempo do eclipse não passa como o tempo normal. Os minutos se alongam. O silêncio se aprofunda. A própria textura do ar muda, como se a atmosfera estivesse prendendo a respiração junto com você. Você sentirá isso no momento em que começar. Algo na qualidade da noite mudará, e você saberá. Vou apresentar um protocolo. Não um ritual que você já viu antes. Não uma lista genérica de sugestões. Uma sequência precisa, noite após noite, que começa hoje e continua por 5 dias. Porque a energia de um eclipse lunar total não termina quando a sombra passa. Ela ecoa. Ela se propaga. E essas propagação trazem transformação, se você souber como surfar nelas. Esta noite, durante a totalidade, você precisará de 3 coisas. Uma única folha de papel, não um caderno, uma folha solta. Uma caneta que pareça pesada na sua mão, algo com peso, algo que seus dedos percebam ao segurá-la. E silêncio. Silêncio absoluto. Sem música, sem ruído de fundo, nada entre você e a lua. Às 13h28, quando a totalidade começar, saia se puder. Se não conseguir ver a lua de onde estiver, não tem problema. A sombra se projeta em todos os lugares. Fique de pé ou sentado com os pés totalmente apoiados no chão. Sinta o frio da terra sob você. Deixe que ele o ancore. Respire fundo 3 vezes. Não respire fundo como se estivesse se esforçando. Respire fundo e tranquilamente. O tipo de respiração que você faz quando está prestes a contar a alguém uma verdade que guarda há muito tempo. Então escreva no topo da folha. Escreva esta frase. O que eu tenho fingido não saber é... E então deixe a caneta deslizar. Não pense. Não edite. Não julgue o que surgir. Sua mão saberá o que sua mente tem se recusado a dizer. Dê a ela 58 minutos de permissão. Alguns de vocês preencherão a página. Alguns de vocês escreverão uma única linha que mudará tudo. Ambos estão certos. Quando a totalidade terminar às 2h26, pare de escrever. Dobre a folha uma vez. Não a leia. Coloque-a em algum lugar onde você não tenha a tentação de olhar até amanhã à noite. O eclipse precisa de tempo para terminar seu trabalho dentro de você antes que sua mente consciente se envolva. Na segunda noite, terça-feira, 3 de março, pegue o papel. Leia o que você escreveu, mas leia como se um estranho tivesse escrito. Observe o que te surpreende. Observe o que te aperta o peito. Circule a frase que parece uma lâmina, aquela que corta mais fundo na alma. Essa frase será sua tarefa pelos próximos 3 dias. Leve-a consigo. Deixe-a repousar no fundo da sua mente como uma pedra no bolso. Na terceira noite, quarta-feira, 4 de março, pegue essa única frase e fique em silêncio com ela por 20 minutos. Sem escrever, sem fazer nada, apenas a frase e sua respiração. Deixe-a se expandir. Deixe-a mostrar a que se conecta. Você sentirá fios puxando em direções inesperadas, relacionamentos, decisões, velhas feridas com novas aparências. Na quarta noite, quinta-feira, 5 de março, queime o papel. Não como um gesto dramático, mas como uma libertação. Segure-o sobre a chama e observe as palavras desaparecerem. Conforme a fumaça sobe, expire junto com ela. Você não está destruindo a verdade. Você a está devolvendo ao ar,
libertando-a do domínio que exercia sobre seus ossos e sua respiração. O que resta após o fogo não é nada. É espaço. Espaço que não existia há 24 horas. E nesse espaço, algo novo pode finalmente criar raízes. Na quinta noite, sexta-feira, 6 de março, pegue uma nova folha de papel. Escreva uma frase, apenas uma, começando com as palavras: o que estou construindo agora é. Não pense demais. A primeira coisa que vier à mente é a certa. Coloque esse papel em algum lugar onde você o veja todas as manhãs pelos próximos 30 dias. Essa frase é a pedra fundamental de tudo o que vier a seguir. 5 noites. 5 ações. Eclipse. Isto não é um exercício de meditação. É arquitetura. Você está desmontando uma estrutura que não lhe serve mais e lançando a primeira pedra de uma que servirá. Há algo mais se movendo pelo céu esta noite que a maioria das pessoas não perceberá, e isso muda completamente a essência de tudo o que acabei de lhes contar. Marte está atualmente a 15 graus de Câncer, formando um aspecto favorável ao ponto do eclipse em Virgem. Marte em Câncer é o guerreiro que luta não pela glória, mas pelo lar, pela família, pelas coisas que importam quando as luzes se apagam. Esse aspecto é uma dádiva. Significa que, qualquer que seja a verdade que vier à tona esta noite, qualquer que seja a lua de sangue revelada nesses 58 minutos de silêncio avermelhado, você terá a chama para agir. Não uma chama imprudente. Uma chama silenciosa. O tipo de chama que arde no peito de alguém que finalmente parou de negociar com a própria vida. E é isso que diferencia este eclipse de todos os outros eventos celestes deste ano. Não é apenas uma revelação. É uma revelação com combustível. A Lua mostra a verdade. Marte dá a coragem para agir. Saturno garante que suas ações sejam construídas sobre rocha e não sobre areia. 3 forças trabalhando em conjunto, oferecendo a você o mais raro dos presentes. Clareza, coragem e consequências, tudo em uma única noite. Você entrou neste vídeo carregando algo. Você sabe o que é. Sabe disso há mais tempo do que está disposto a admitir. Talvez seja um relacionamento que terminou no seu coração muito antes de terminar em palavras. Talvez seja uma carreira que você escolheu para agradar alguém que já não está mais olhando. Talvez seja uma versão de si mesmo que você superou, mas continua vestindo porque a ideia de quem você poderia ser sem ela te aterroriza mais do que o desconforto de mantê-la. Esta noite, por 58 minutos, a lua sangra vermelho. O céu se aquieta e a terra se interpõe entre você e toda a luz além deste mundo. Nessa escuridão, só existe você. Não o você que atua. Não o você que administra, mantém e sustenta tudo. O verdadeiro você. Aquele que respira por baixo de cada máscara que você já criou. Há 3 anos, a última lua de sangue lhe fez uma pergunta. Esta noite, ela retorna para ouvir sua resposta. Não desperdice esta janela assistindo-a passar como um mero espectador. Você não encontrou este vídeo para se informar. Você o encontrou para se transformar. A diferença entre essas duas coisas não é o conhecimento. É a ação. E a ação começa esta noite com uma folha de papel, uma caneta grossa e a coragem de escrever o que você já sabe. Seja qual for o sentimento que você esteja sentindo agora ao ouvir estas palavras, guarde-o com carinho. Deixe-o penetrar em seus ossos. E quando a lua ficar vermelha esta noite, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você foi chamado aqui por um motivo. O universo falou. O que acontecerá a seguir está em suas mãos.